Quero te mostrar aqui hoje na prática como que você pode construir um SaaS, um microSaaS, um software, como você quiser chamar, somente utilizando IA, tá? Então aqui a gente não vai programar nada, a gente não vai fazer nenhuma linha de código e você vai ver que é plenamente possível hoje em dia, com as ferramentas que a gente tem disponível, criar um SaaS, um microSaaS, seja lá como você quiser chamar, tá? Primeiramente, esse canal aqui é somente sobre criação de apps, aplicativos web com IA, tá? Então se você quiser saber mais sobre esse tema, se inscreva aqui no canal. Tamo junto, bora lá. A, a ferramenta que vai utilizar aqui, a principal ferramenta, é o Lovable, tá? Essa ferramenta ela foi lançada recentemente, ela tem mais ou menos um ano. E o principal fator dela é justamente a gente conseguir criar código somente com texto, tá? Então, existe uma tendência muito grande nesse ano, principalmente, do Vibe Coding, né? Que são ferramentas que nos possibilitam criar aplicações completas somente utilizando inteligência artificial, somente utilizando prompts de comando, tá? Então, é isso que a gente vai ver aqui hoje. Eu vou te ensinar como que você pode ter uma ideia, como que você pode avançar nessa ideia e até onde você pode ir com essas ferramentas que eu vou te mostrar aqui, tá? Então, se inscreve aí e bora pro vídeo sem enrolação. Então, a primeira coisa que você vai fazer é um brainstorming, tá? O que que seria um brainstorming? É uma forma de você ter ideia sobre aquilo que você quer criar, tá? Se você tá sem ideia nenhuma, eu recomendo que você pesquise antes no Acquire. O que que é o Acquire? Acquire é um site onde você consegue ver outros SaaS que estão à venda. Então, por exemplo, aqui no acquire.com, eu vou fazer o login aqui e vocês vão ver como é que ele funciona, tá? Então, eu fiz login aqui na plataforma, tá? E você percebe que aqui, ó, Startups for You, tem várias empresas que estão à venda. Então, por exemplo, aqui é uma empresa é uma empresa de consultoria, de, de gestão, né? Onde você pode comprar ela. Ela faz isso aqui por mês e e ela faz isso aqui por mês e esse aqui é o lucro, no caso, né? A receita e o lucro. E a receita do último mês, que foi US$ 3.000, e o quanto que ela quer a venda, ó, US$ 120.000. Então, o que que você vai usar essa aqui? Você vai ver as que estão aqui listadas e você pode ter uma ideia parecida. Então, aqui, por exemplo, Fantasy Golf Platform. Então, seria, por exemplo, um cartola de golfe, né? Mais ou menos isso, essa é a ideia dessa plataforma aqui. Então, você pode pegar uma ideia aqui de algo que já funciona, né? De algo que já é testado e aprovado porque já faz dinheiro, né? Então, esse aqui, por exemplo, o cara tem uma receita de US$ 30.000 e ele lucra tudo, né? Provavelmente ele fez essa empresa aqui sozinho, no caso, porque ele não tem custo nenhum. E aqui você pode ter ideias praticamente infinitas sobre o que você quer criar. Então você não vai precisar criar algo do zero, né? Você geralmente copia as ideias que estão aqui. Dessa forma você vai conseguir ter algo que realmente tem demanda no mercado. Além disso, você pode usar o brainstorming do próprio ChatGPT, tá? Então eu vou fazer aqui um brainstorming. Eu quero criar um aplicativo de estudos para jovens do ensino médio, por exemplo, tá? Eu vou criar isso aqui com vocês e vocês vão ver essa criação aqui do zero. Então como é que ele vai funcionar? Eu quero fazer um aplicativo de celular com ele. Não vai ser possível fazer de celular por aqui. Eu vou ter que usar uma outra ferramenta que eu vou falar para vocês daqui a um tempo. E o objetivo é a gente conseguir criar pelo menos a página principal aqui dessa aplicação, o chat ali que vai existir, e como a forma como a gente vai pedir as coisas para ela. Então vai ser um aplicativo onde você tira fotos das suas questões de matemática, de história, português, e a própria IA ali vai responder aquela questão da melhor forma, tá? Então, esse vai ser a minha ideia. Eu quero principalmente gerar isso aqui com vocês. E se você está sem ideia do que criar, você pode ver no Acquire. E se você tem uma breve sugestão do que criar, você pode vir aqui no ChatGPT, ativar esses dois pontinhos aqui e colocar a ideia que você tá? Então, por exemplo, ó, quero criar um app de estudos para alunos do ensino médio. Esse app é parecido com esse aqui, ó. Tá? Eu tava vendo isso ontem, antes de fazer esse vídeo. É parecido com isso aqui, né? Nerd.ai. Essa empresa aqui é uma empresa da Turquia. E eles fazem aproximadamente 50 a US$ 100.000 por mês, segundo a TensorFlow, tá? Aqui na TensorFlow,
você pode. Não é TensorFlow, é Sensor Tower. Eu confundi o nome. TensorFlow é outra coisa de IA. Aqui no Sensor Tower eu consigo ver os aplicativos que estão listados lá na Apple Store, na Play Store, e ver quanto que eles estão fazendo, o resumo daquele aplicativo, e mais ou menos quantos downloads existem naquele aplicativo por mês, tá? Então aqui, por exemplo, ó, eu consigo ver quais são os top countries que esse aplicativo mais performa. Então aqui a gente vê que no México, Brasil e Estados Unidos são as regiões que eles mais performam, tá? Então aqui a gente teve mais ou menos entre 10 a 50 milhões de instalações desse aplicativo. E aqui embaixo eu consigo ver a média de in-app purchase, que é qual que é a média de preço que as pessoas pagam por esse aplicativo aqui. Vai de 50 centavos de dólar até 59 dólares, né? É um range muito grande, né? Mas geralmente ali, pelo que eu vi no Brasil, esse aplicativo é cobrado R$ 34 por semana para utilizar o plano Pro, né? O plano pago da, da aplicação. Além disso, aqui eu consigo ver a média de valor. Deixa eu só achar onde que é aqui. Tem Brainly, né, que é um dos mais famosos também. E descrição, interessante. Vou achar aqui onde é o valor, daí a gente volta. Não achei aqui onde é o valor, eu tinha visto ontem pelo celular e ele fazia mais ou menos 50 mil dólares mensais. Essa era a média que ele tinha medido ali, 50 a 100 mil dólares mensais que ele fazia somente com essa aplicação aqui. Então é um estúdio de devs, né? Provavelmente é uma equipezinha ali que cuida desse aplicativo. E eles fazem nessa média aí de valor. Então, para eles que moram na Turquia é muito dinheiro, até mesmo para quem mora nos Estados Unidos é muito dinheiro mensal, né? Lógico que eles têm um custo, mas o custo não deve nem passar de 10% que eles têm para criar esse aplicativo aqui. Então a ideia é a gente fazer algo parecido com essa aplicação aqui, tá? Então a gente vai meio que copiar essa ideia aqui, eu quero fazer isso com vocês aqui. Eu vou te dizer mais ou menos até onde a gente pode ir com o Lovable, e eu vou te dar uma opção para você ir mais além ainda, tá? Então vamos lá. Eu quero criar algo parecido com esse aqui. Vamos criar um prompt e a gente volta aqui, tá? Vou criar um prompt aqui com o ChatGPT. É estudos para alunos do ensino médio, parecido com Nerd AI, Brain e etc. Como você sugere que eu me diferencie no mercado brasileiro? Então vamos ver o que ele vai passar pra gente aqui. Eu ativei as duas opções aqui de buscar na web e de refletir, né? Que assim ele busca esses nomes que eu dei pra ele, ele vai saber o que eu tô falando e ele vai me dar uma pesquisa completa sobre esse tema. Vou pausar aqui, depois a gente volta pra gente criar esse aplicativo aí. Então aqui ele me deu algumas coisas para eu conseguir me diferenciar desses que já existem, porque esses que já existem, eles não são brasileiros, né? Eles somente atuam aqui no Brasil com o aplicativo em PTBR, mas eles não são brasileiros. Então, se eu conseguisse criar algo específico para o mercado brasileiro, creio que eu conseguiria pegar um pouquinho dessa fatia que eles ganham aqui. Aqui eu achei, ó, last month estimate por 1 milhão de downloads e 100k de receita, né? Mensal de dólar, 100k de dólar, daria mais ou menos ali 600 mil reais, mais ou menos. Lógico que eles têm um custo, não, isso é receita total, né? E é só uma estimativa, não quer dizer que seja isso mesmo. Então vamos ver aqui, o que ele indicou pra gente. Personalização e inteligência artificial, desenvolva recursos que analisem o desempenho do aluno e recomendem conteúdos adaptados ao seu ritmo e às suas dificuldades. Então, isso é óbvio, né? Isso aqui já é a ideia do aplicativo em si. Essa parte de gamificação já existe, né, no Brainly, como ele falou aqui, mas eu poderia ir mais além, criando desafios, missões e recompensas que incentivem não só a participação, mas também a evolução constante do estudante. Interessante. Conteúdo local e colaborativo. Invista na curadoria de conteúdos que reflitam a realidade e os desafios do ensino médio no Brasil. Essa parte eu queria justamente personalizar esse aplicativo para a realidade do brasileiro, né? Do jovem brasileiro. Porque, como eu disse, aqueles que existem ali, eles não são personalizados a esse ponto. Eles são um aplicativo geral, eles atuam em vários países do mundo inteiro, praticamente, mas eu queria criar algo brasileiro. Essas são umas maneiras de se diferenciar, aliando tecnologia de ponta com uma experiência que realmente compreende e atende às demandas do público brasileiro. Interessante. Ofereça funcionalidades que ajudam os alunos a montar cronogramas de estudo. Tá.
Legal. Aqui, agora eu quero montar o prompt principal, tá? Para eu montar esse prompt, eu vou usar aqui o Promptify. Deixa eu pegar essa partezinha aqui. Vou colar aqui. Esperar ele me responder. Então aqui ele me respondeu. Vamos pegar essa ideia aqui principal e vamos criar isso com base nessas definições de funcionalidades aqui que ele deu. Então, ao invés de colar tudo ao mesmo tempo, eu vou precisar colar uma coisa de cada vez, tá? Porque senão a IA começa a ficar um pouco confusa e você não vai conseguir fazer tudo isso aqui ao mesmo tempo. Então vamos pegar aqui primeiramente e entender a mensagem que ele passou pra gente. E aqui tem design de interface, definições de funcionalidades. Então aqui, ó, interessante. Knap de estudos para alunos do ensino médio pode ser muito útil. Vamos colar aqui aquilo que eu tinha copiado junto com essa parte aqui, ó. Definição de funcionalidades. Vou copiar essa parte aqui. Só vou excluir essa parte aqui, né? Pense nas funcionalidades. Não é você, né? No caso, que você precisa incluir, né? Então a ideia do Promptify é te dar uma geral desse prompt que você vai utilizar. E aí aqui você só mexe algumas coisinhas, como essas coisinhas pequenas assim. E aí, vamos dar um play aqui. Vamos primeiro pegar um print. Vou ver se eu acho um print do aplicativo por dentro. E vamos fazer vários prints aqui para ele entender mais ou menos aquilo que eu tô falando, tá? Vou pegar aqui o Braille também. Quero pegar o Braille no app. Então aqui, ó. A gente está fazendo também um brainstorming também junto com imagens, né? Que assim ele consegue reconhecer melhor aquilo que eu estou falando. Quanto mais contexto você utilizar na IA, melhor vai ser a resposta que ela vai te dar, tá? Então é super importante você fazer isso aqui. Vou pegar aqui algumas imagens, vamos ver quais outros aplicativos que são parecidos com esse. Tava aqui, ó. Brainly, Gaut, Quizlet, Luzia, Chat AI. Tem também o Photomath, que eu tinha visto, né? Photomath App. Vamos ver aqui. Então, esse aplicativo é mais focado em cálculos de matemática. Mas vamos dar aqui também. Passei, daí vamos indicar, né? Passei algumas imagens de exemplo para você criar o app. Então, vamos dar aqui um play. Eita, esqueci de trocar de conta. Essa conta aqui, ela tá... Já criei muita coisa aqui nela, aí ela não me deixa praticamente criar mais nada. Então, vou trocar de conta e a gente volta. Então, eu tô aqui, novamente. Vamos copiar de novo as imagens, né? Porque eu acabei perdendo ali naquela hora. Vou pausar aqui e depois a gente volta. Então, aqui passei algumas imagens novamente para ele. E eu também passei que seja necessário criar em português Brasil, tá? Então, vamos dar aqui agora o play. Aí ele vai criar. O que essa ferramenta faz? Ela entende esse prompt que eu digitei aqui para ela, entende as imagens, ela analisa a imagem também, e aí ela vai criar pra gente um aplicativo com base nesse prompt que eu utilizei aqui, tá? Então, ela vai começar a programar. Então, começa primeiro com o Tailwind, que é o design da aplicação. Depois ela vai programar todo esse aplicativo para mim aqui, sem eu fazer nada, né? Sem precisar programar sozinho. Então, lógico que tem algumas limitações, eu vou comentar mais sobre isso durante o vídeo, mas vocês vão ver que ela consegue criar algo muito útil logo de cara, logo com o primeiro prompt. Lógico que depende muito do que você escreve, precisa ser algo completinho, né? Senão ela não vai ficar perdida, mas o importante é que ela vai conseguir fazer no final. Então, ele tá aqui criando ainda essa parte, tá? Passou alguns minutinhos já. Deixa eu ver aqui qual que foi o horário da minha mensagem. 11h19, agora aqui são 11h24. Então passou 5 minutos e demora um pouquinho mesmo, quanto mais complexo é
aquela aplicação, mais difícil é de ele criar, né? Vamos ver. Então aqui, ele criou esse aplicativo pra gente. Vamos ver a versão mobile, como é que tá. Tem algumas questõezinhas para ajustar, né? Tipo essa parte aqui, ele deveria estar centralizado, mas tudo bem. Aqui é o de menos, na verdade. Criou um sidebar, né? Com perguntas, enviar pergunta, perguntas recentes do pessoal que está usando o aplicativo em si. Vou voltar aqui para a versão normal. Conteúdo. Tem um vídeo aqui, né? Quizzes. E o fórum do aplicativo. A ferramenta, scanner com a calculadora, meu perfil. Interessante. Então você viu que ficou um aplicativo bem completo. Eu precisaria só mexer em algumas coisas. Agora, como é que eu faria para mexer nessas questões? Você deve focar primeiro em criar as páginas que ele não criou. Então, por exemplo, ó, a página aqui de scanner. Ele não criou a página de scanner, tá vendo? Nem a página de calculadora. Nem a página de conquistas. Então vamos fechar esse negócio aí. Então vamos pedir para ele criar. Cria a página de scanner, onde seja possível abrir a câmera do celular, escanear a pergunta IA alimentada pela API. Já passa a responder. Então aqui a gente vai precisar colocar uma API do ChatGPT, ou qual API que você quiser, para ele conseguir responder, né, as perguntas. Então ele vai criar essa página de scanner. Então vocês viram que é plenamente possível você criar algo assim, tá? Só basta você ter a ideia e aplicar. Então o seu trabalho basicamente é pensar. Você vai pensar o que poderia dar certo, que eu posso criar e que possa dar certo. Então, isso aqui já é um aplicativo completo, ó. Lógico que não tá utilizável ainda, porque não funciona os botões, né? Pode ver que se eu clico nas coisas ele não vai e tal. Mas tem que ter noção que eu criei isso somente com texto, né? Somente com esse texto aqui eu já consegui criar algo nesse estilo aqui, ó. Então, você acha que isso aqui, se você fosse criar no código, não seria tão simples, tá? Então, tem todas essas páginas aqui, ó, de componentes, os hooks. Ah, para quem entende de React, de Vite, conseguiria criar, ó, com certeza, né? Mas não conseguiria criar algo tão rápido assim, tenho certeza disso. Então, o cara que entende de programação, ele vai usar provavelmente essa plataforma para criar esse front-end e tal, e depois ele vai mexendo com base naquilo que ele sabe. Mas é possível criar mesmo que você não saiba. Mesmo que você não saiba programar, é possível criar algo nesse sentido. Então aqui, ó, ele disse que criou a página de scanner e vamos ver se está funcionando. Aí ele permite aqui o acesso. Vamos ver se ele vai abrir a minha câmera. Não, ele não abriu a minha câmera aqui no caso, né? Mas clique no celular, ele iria abrir. Vamos só. Aqui ele saiu da câmera, tá? Então agora vamos criar a parte de calculadora aqui que ele não criou, tá? Primeiro essa parte aqui de conquistas, né? Tinha um nomezinho aqui que tava rolando e agora ele não tá mostrando mais, né? O sidebar não tá saindo mais. Ah, ficou aqui, né? Agora cria a página de conquistas calculadora. Então se eu dizer só isso pra ele, ele vai saber o que que é. Porque como foi ele que criou, ele tem pra ele já todo o contexto daquele aplicativo. Então ele vai saber o que que eu tô falando. É lógico que com o tempo, se você usar muito, ele vai perdendo o contexto das suas primeiras mensagens. Então você vai sempre precisar lembrar pra ele aquilo que você está criando. Então se você tá criando algo, se você paga o Pro aqui do Lovable no caso, e você tá criando alguma coisa, e já tá faz tempo no mesmo chat, você vai precisar começar a adicionar contexto nas coisas que você tá criando, senão vai ficar cada vez mais difícil. Ela vai esquecer das coisas que você já fez, esquecer a parte que você já criou, então o ideal é que você, com o tempo, comece a lembrar aquilo que você tá criando, tá? Então ele terminou aqui de criar a página de conquistas e de calculadora.
Vamos ver como é que tá funcionando. É uma calculadora básica, né? Simples, não é uma calculadora científica. É, não sei se precisaria ser uma calculadora científica, e essa é uma parte muito simples da aplicação também, né? Vamos ver aqui a parte de conquistas. E criou toda essa página de conquistas já, ó. Então o que que eu teria que fazer a partir de agora? É começar a arrumar essas pequenas questõezinhas aqui que tá fora que tá fora de enquadramento, né? Então ele ficou enquadrado somente no celular, mas na aplicação assim tá meio esquisita, tá vendo? Tem essa parte aqui quadrada sozinha, e tem essa parte também que não tá legal. E depois ia ajustando no restante. Mas qual que é a grande questão? Eu vou continuar esse projeto aqui, tá? Mas por esse vídeo aqui era isso, porque senão vai ficar muito longo. Mas qual que é a questão aqui? Você integrar pagamento, né, depois. Você integrar um limite de uso para quem é usuário de graça. Eu também vou simplificar um pouquinho mais, porque tá muito complexo. Tá vendo que tem muita coisa? Tem muita página, tem muita questão. É, eu quero simplificar isso um pouco mais. Quero fazer ele mais simples. O ideal seria, o foco seria nessa parte de escanear a pergunta, né? Esse seria o foco principal da aplicação em si. Não seria muito. O resto fica meio de lado, por enquanto. Porque você precisa, para você fazer um produto mínimo viável, um MVP, você precisa ter uma coisa que funciona muito bem na sua aplicação. E essa parte que eu quero é que seja essa parte de escanear perguntas. E além disso, transformar esse aplicativo aqui no aplicativo do celular, né? Essa era a ideia principal. Não quero que seja aplicação web. Pode ser web também, mas é ideal que seria também um aplicativo de celular. Então vamos continuar esse projeto aqui. Se você curtiu esse vídeo, deixa o like nesse vídeo, se inscreva no canal e tamo junto. Até o próximo vídeo.